para falar de Flamengo. Isso porque finalmente aconteceu o anúncio de La Cruz, meia uruguaio que estava no River Plate da Argentina. O Flamengo pagou a multa rescisória, quase 80 milhões de reais, e o jogador será do Flamengo a partir de 2024. Nicolás de la Cruz é oficialmente reforço do Flamengo. O clube anunciou a contratação como aquele presente de Natal para o torcedor. O meia uruguaio de 26 anos foi anunciado às 15h40 de domingo, dia 24, Vanderlei. Então o torcedor... Presente de Natal, né? Presente de Natal. Passou ali a ceia de Natal feliz da vida com o de la Cruz. Com uma ação de marketing em conjunto com um dos patrocinadores do clube, de la Cruz recebeu a camisa do Flamengo em casa dentro de uma caixa. Sonho antigo do Flamengo, de la Cruz custou cerca de 16 milhões de dólares. O rubro-negro transferiu o dinheiro ao meia, que pagou a sua multa ao River Plate. De la Cruz chegou ao River em 2017, desde então foram 211 jogos e 36 gols. Foram 10 títulos com o River Plate, o mais importante deles, a Libertadores de 2018. Com a camisa da seleção uruguaia, o atleta também é destaque do time de Marcelo Bielsa. Estreou com a camisa da Celeste em 2020. De lá para cá são 25 jogos e 5 gols anotados. Tá aí então de la Cruz anunciado, um jogador importante aí para o Flamengo, até pela questão, Vampeta, por exemplo, do Arrascaeta, que certamente será muito convocado em 2024. Agora chega o de la Cruz, dá para os dois jogar juntos também, sem dúvidas nenhuma. E aí, Vampeta? Vampeta, antes não, é pra você. Em cima da pergunta do Guilherme, você acha que vai chegar banco até ganhar um espaço no time? É isso? 90 milhões, comprou pra ficar no banco. Comprou o titular do River, titular da seleção do Uruguai pra ficar no banco. Aí não pode jogar Arrascaeta e de la Cruz, né? Não pode. Mas quer que eu fale que o meio-campo do Corinthians joga? Quer que eu conte quem joga, né? Por sinal, acabou esse contrato até de alguns deles, viu? É 3 anos de contrato, viu? Não pode. De la Cruz e Arrascaeta não pode. Pega lá um perna de pau e bota. 11 ruim pode, mas 10 bom, 3 bom não pode. 11 ruim pode. E a Arrascaeta é o seguinte, a Arrascaeta, você vê que ele não é titular da seleção, mas é convocado direto. De la Cruz é. E Silvina Vinha são 3 jogadores uruguaios que vão para a seleção. O Bielsa convoca normalmente os 3, só que o de la Cruz é titular e o Vina é titular. O Arrascaeta, ele é convocado nas últimos 2 jogos agora, antes de terminar a temporada, ele foi convocado e o Bielsa não usou o Arrascaeta em 2 jogos. Mas é um jogador que é convocado, titular absoluto do Flamengo, né? O Flamengo foi lá, falou, toma aqui 16 milhões, vai lá e vem pra cá pra nós. Aí anuncia no dia do Natal, né? Natal. Aí, tamo aí. Só faltou vir no saco do Papai Noel. Saco do Papai Noel. Quer dizer, tirava do saco do Papai Noel. Vem se reforçando, né? Vai pegar agora o Léo Ortiz, que é capitão, titular absoluto e seria titular em qualquer time do Brasil também, viu? O Léo Ortiz. E o Vina. Essa é aquela contratação, né, Flávio, Vampeta e Guilherme, que de 0 a 10... 9 que vai dar certo. Você sempre deixa um traço. E é aquele cara que, se não der, tem um monte de gente querendo. Não deu porque o Flamengo é bagunça. Ele tem uma coisa. Só tem um negócio. Se não der certo, o Flamengo tá muito bagunçado. Trouxe um menino, vai ter. Teoricamente vai dar certo. Ele é só uma coisa que a gente tem que deixar dúvida. É que ele teve muita contusão recentemente. Só. Porque a bola dele é muito boa. Ele joga de tudo ali no meio campo. Caramba. O irmão dele já era cracaço, né? O irmão dele é muito bom, o Carlos Santos. Santos. Muito bom jogador. Muito bom. E mas o bom do time, o bom da família é ele. Ele joga pra caramba. Ele era o ponto de equilíbrio do Gadiardo quando estava no River Plate. O treinador do River Plate tá chorando até agora lá, falando como é que deixa o cara desse embora. O contrato, se Deus quiser, não vai ter problema. Isso aí. A gente tem que e aí passou, Flávio, tava passando, né? Eu vi nas contas do Flamengo, de 2019 pra cá, professor, gastou R$1 bilhão em contratações. É isso aí.
Só que o Flamengo fatura R$1 bilhão por ano, mais de R$1 bilhão. Por ano? Por ano. Então, desde 2019, são 4 anos. Só que ele fatura por ano, faturou 4. Em média, então tá tudo certo. Tá tudo Acho assim, o Flamengo foi certinho. São perfis diferentes. O Palmeiras, ele tá montando elenco, na verdade, tá reforçando elenco. E o Flamengo está dando um choque de realidade. O Flamengo vai perder alguns dos seus jogadores importantes. Aqueles que ele está renovando, tipo o Everton Ribeiro, não tem mais a mesma força de antes, não tem mais a mesma pegada para jogar todos os jogos. Então o Flamengo ele está fazendo o quê? Ele está refazendo o elenco, da maneira como ele fez. O Palmeiras, até pela base espetacular que tem, pelo trabalho que está feito lá, pelos títulos que ganhou, pela folga que ele tem, por ter um padrão de jogo absolutamente definido e claro. O Flamengo, agora que o Tite está tentando impor alguma coisa, o Palmeiras não precisa fazer esse tipo de coisa, de meter um caminhão de dinheiro no jogador. Não precisa. O Flamengo, sim, tem que dar uma satisfação para a torcida. Passou não ter sem ganhar nada e tal. Tem que dar um choque desse. Quem é o cara? O De La Cruz? Traz o cara. E trouxe. Agora, é o que eu falo. Se ele não se machucar, vai ser um sucesso. Ele joga muita bola, joga pra caramba. Ele vai jogar um pouquinho mais atrás, pode jogar facilmente com a Arrascaeta. É um baita jogador, chega fácil na área, inteligente, coordena todo o jogo, um baita jogador. E Vanderlei, ano que vem eleição no Flamengo. O Landim quer, até seguindo essa linha do Flávio, trazer reforços importantes que vão chamar a atenção para disputar tudo que puder. E aí ele terminar o mandato dele com títulos e tentar reeleger ali o seu apoiador, o seu candidato. Isso, seu candidato, seu indicado. E aí, Vanderlei? É isso, estava previsto mesmo que seria feito um grande investimento, acho que virão outros jogadores, enfim. Ele vai aproveitar esse último ano para aproveitar que tem um caixa respeitável e que colocar muito doce na boca dos torcedores. Dinheiro não é problema, é bom, né, Vanderlei? Nossa. Dinheiro não é problema. Essa frase, solução, ela é uma maravilha. Mas, Flávio, eu gosto toda hora do Vampeta. Dinheiro não tem problema. É aquela inveja doce, vai. É claro. Para todos os demais clubes da primeira divisão, né? Eu não vou falar dos outros. Primeira divisão. Você vai comprar um jogador e paga $16 milhões à vista. Um jogador que não é qualquer um jogador importante e tal. É complicado. E aí você tem, de maneira geral, no futebol, a venda, você chega lá para oferecer o quê? Olha, eu tenho aqui um vaso quebrado, mas ele sabe, parcelamento. Quer dizer, é muita desigualdade. Então, Vanderlei, desculpe. Muita desigualdade. Nós estamos falando de casos assim, e colou um com o outro. O São Paulo, com uma dificuldade tremenda de contratar um jogador que não tem o nível do De La Cruz. Não, lógico. E o São Paulo juntando tal, como você falou, junta aqui, pega lá, quita dívida, não sei o quê, e o Flamengo vai bomba no jogador. É duro. Isso aí é uma coisa para se pensar. Claro. Por que o São Paulo não tem esse equilíbrio financeiro que o Flamengo tem? Porque os dois são enormes. Claro que a torcida do Flamengo é maior. O São Paulo tem o Morumbi e o Flamengo não tem. Exatamente. Tá certo? Então, aliás, grande sacada do Júlio Casares, essa história do Morumbiza, eu achei espetacular, vai entrar uma grana. Mas o São Paulo tem que sanear as dívidas, tem que zerar como o Flamengo fez, tem que fazer o que o Bandeira de Melo fez, porque o São Paulo tem potencial para isso. O São Paulo teve a maior média de torcida dos últimos anos, né, do clube. Caramba, mas se não adianta, Vanderlei, ficar catando moedinha, que nem minha mãe falava lá na Penha, pega essa moeda para mistura, não adianta nada. Você tem que ter uma grana para você trabalhar um elenco do jeito que você quer. Não adianta ficar catando aquilo. Não adianta reclamar que o Flamengo veio à vista e comprou. O Palmeiras, ele fez por ter esse dinheiro. O Paulo Nobre foi lá e ajeitou a casa e hoje o Palmeiras tem esse dinheiro. O Flamengo tem também. Qualquer presidente que verdadeiramente ama a sua instituição, e ele tem, primeiro, não pensar em reeleição. Pronto, essa é a primeira. Se ele amar mesmo, não pensar em reeleição. E se o seu time tiver grande problema com dívidas, ele tem que passar a gestão, claro, tentar segurar o futebol, né, o mínimo necessário, mas a grande virtude é pagar a conta e entregar o time saudável financeiramente para facilitar a vida do futuro presidente. Tanto é que o Bandeira de Melo é falado até hoje. E não ganhou títulos. Esse é o presidente que passa para a história para aqueles que gostam mesmo da agremiação.
Sabe, eu fui presidente porque eu fiz uma gestão razoável, porque o Flávio, que era o presidente anterior, olha, ele deixou um negócio, asfaltou boa parte da minha caminhada. Aí vem o outro, faz o restante da caminhada. Aí vem o terceiro, que pega a casa boa e deixa o time muito forte. Esse é o sonho dourado. Agora não, o cara enxuga gelo, deixa o cofre estourado. Quando termina com a mesma dívida, Flávio e Vampeta, com a mesma dívida que pegou, o cara acha que é um sucesso. Eu devia 15 bilhões, estou entregando, olha, a gente fez tudo isso e a dívida continua 15 bilhões. Porra! Qual é a virtude que você fez para a agremiação? Conta para mim. Nenhuma. E ainda sem títulos. Ou mesmo com títulos. Mesmo com títulos, você continua o cobrador batendo na porta. Esse é o pepino. Aí você não pode fazer o que fez o Flamengo agora, assinar um cheque de 16 milhões de dólares para comprar um jogador importante. O Flamengo não fez isso da noite para o dia. Demorou 10 anos aí, na Pindaíba, para chegar nessa situação. É isso, Flávio. E como o Vamp antecipou aqui, com a contratação do De La Cruz, o Flamengo supera essa marca de R$1 bilhão em reforços nas últimas 5 temporadas, ou seja, desde 2019. Em agosto de 2022, o Globoesporte.com publicou um levantamento no qual trazia que o Flamengo já havia investido quase 800 milhões na montagem do elenco, incluindo aquisição de jogadores, luvas, renovações, comissões e investimentos na categoria de base. Cerca de 140 milhões só na base. Com a maioria das compras, a maioria das compras é feita em parcelas, uma parte desse valor ainda será pago. De lá para cá, o Flamengo fez mais contratações de altos custos. Além do uruguaio, o clube investiu nas compras de Ayrton Lucas, Gerson, Alan e Luiz Araújo no fim de 2022 e em 2023. O montante destas compras chega a quase 300 milhões de reais. Além disso, o Flamengo tem negociações encaminhadas com Léo Ortiz e Matias Vinha. Há dentro da Gávea a expectativa pelo fechamento do negócio com o zagueiro do Bragantino por cerca de 6,5 milhões de euros, ou seja, quase 35 milhões de reais. No caso do lateral da Roma, a primeira oferta, sem proposta formal, foi de 32 milhões de reais. É um time que tem como investir, tem o poder de investimento e é o que comentamos aqui, tudo foi construído, gestões responsáveis hoje deixam o Flamengo mais confortável, Flávio. Até para gestões irresponsáveis, porque o Flamengo cansou de fazer bobagem com o treinador, gastou uma fortuna desse dinheiro que você citou, muita multa de treinador que a gente já sabia que não ia dar certo, fez um monte de bobagem, gastou muito, esse ano mesmo, pagou uma fortuna pro Vitor Pereira, pagou uma fortuna pro Sampaoli, e teve que contratar e não ganhou nada. Então o Flamengo cansou de fazer bobagem, mas pode te dar até esse luxo. Só que, claro, né, precisa parar com isso aí, porque senão daqui a pouco a fonte seca também. Mas você vê, olha que curioso isso. Quando você fala em Vinha, né, o Vina, ele é melhor que o Caio Paulista. O Ayrton Lucas é melhor que o Caio Paulista também. O Arana também é melhor que o Caio Paulista. Então nós estamos falando de três laterais que estão sendo contratados, que não, um pertence, os dois já pertencem, o outro está vindo, dos times que vão brigar por títulos superiores ao Caio Paulista. Só que o Palmeiras gastou muito menos. O Palmeiras teve uma oportunidade de mercado. Aí você nota o tipo de administração que é feito por cada time. E aí cada um é de um jeito. O Flamengo está certo, o Palmeiras está certo, o Atlético está certo, cada um é do seu jeito. Flávio, eu gosto mais da maneira como o Palmeiras faz. Palmeiras é aquele time ajeitadinho, casa toda em ordem, gasta o que pode, não vai além do que pode, eu gosto mais disso. Agora, quando o Flamengo abre a cofre e bumba, mete um De La Cruz, você vai ser contra o De La Cruz? Porra, o De La Cruz é um enorme jogador, é bom pra gente ver o De La Cruz jogar. Mas assim, o Flamengo, ele tem uma maneira que eu diria até, que passa entre ousada e irresponsável.
Palmeiras é tudo certinho. Aquele futebol empresa e tal que eu gosto é o que a administração do Palmeiras faz. Mas aí, né, não vou, vai discutir o Vinha? Não. Vai discutir o Ayrton Lucas? Não. Vai discutir o De La Cruz? Não. Mas eu sou mais do tipo do Palmeiras, assim, de meio que aproveitar a oportunidade. mas o jogador é inferior, sim. Mas custou muito menos também, né? Aí vamos ver quem vai ser mais útil. Vanderlei Nogueira, Léo Ortiz e Matias Vinha. As próximas contratações da equipe do Flamengo. O Léo Ortiz bem encaminhado já até o valor. Resta ali algum acerto no pagamento das parcelas. Vai ser um valor parcelado. Então, em quantas vezes? A primeira, depois a segunda. Então, falta apenas detalhes ali em relação ao parcelamento. Já o Matias Vinha, ainda falta o acordo financeiro com a Roma. O jogador, claro, quer vir para o Brasil. Até há um outro jornalista, confesso que não sei exatamente quem deu essa informação, mas esse jornalista citou que a esposa do Vinha está grávida e ele quer ficar perto do Uruguai por conta da família e tal. Então, também tem essa informação. E no caso do Vinha, a oferta foi de 32 milhões. No Léo Ortiz, quase 35 milhões de reais. 2 reforços que podem chegar, Vanderlei. Importante, né? O Flamengo vai ser o time mais estrelado do país em 2024. Né? Mas vai ser, teoricamente, pelos nomes, inclusive no banco de reservas, vai ser o time a ser batido. Né? E aquele que vai ter tudo antes da bola rolar, que vai respirar na nuca dele é o Palmeiras, que o Flávio acabou de falar, que tem um outro tipo de gestão, digamos assim, mais não tímida, mas mais controlada, né? E que tem um técnico espetacular, tem um elenco ajustado. Os dois começam a temporada, digamos assim, já agradando os seus torcedores. O Flamengo não ganhou títulos, é verdade, mas por 1000 explicações. Mas tem um elenco importante, tem um técnico importante, ele vai ter grandes opções no banco, né? E o Palmeiras da mesma maneira. Os outros vão ter que se ajeitar e pode aparecerem surpresas, né? Sem dúvida. O Atlético Mineiro, o Grêmio, por exemplo, que para muita gente foi uma grande surpresa ter conquistado o vice-campeonato. Não fosse aquele jogo, digamos assim, incrivelmente zebraça, o Corinthians ganhar em Porto Alegre, tá certo, Vamp? Ganhar em Porto Alegre, ele teoricamente, teria vencido o Corinthians lá, teria 3 pontos, poderia ser campeão. Aquele jogo. A vitória do Corinthians, olhando de fora assim, a vitória do Corinthians, porque era uma vitória assegurada do Grêmio para cima do Corinthians subiria a liderança ali. O Grêmio já sabia todos os resultados. Isso. Quer dizer, o Corinthians o Grêmio joga o Corinthians com 10 minutos de jogo é expulso. É isso. Se ganhasse do Corinthians, o Grêmio seria o campeão. Né? Vê aí a diferença. Sim. Então, e o Corinthians, se perde aquele jogo, no psicológico ia ficar complicado. Também. Ele podia ter ficado na zona de rebaixamento. Isso aí. Veja que... Acho que até ficava se perdesse. Naquela rodada ele entrava. Naquela rodada, sim. Veja que um jogo, depois, quando tudo acaba, você fala, poxa, mas o jogo ganhável mesmo do Grêmio era esse do Corinthians em Porto Alegre. Porque o Grêmio estava bem, né? E perdeu. E olha no final, que falta faz. É aquela conversa que a gente faz em todos os pontos corridos quando termina. Que falta que fez aquele empate contra o Nogueirópolis na primeira rodada. Dá importância, né? A primeira rodada, tem muito campeonato pela frente. Veja que falta que fez. É isso. Vampeta, para fechar com você esse assunto, Léo Ortiz, Matias Vinha chegando no Flamengo, o Léo Ortiz mais próximo, o Vinha ainda falta um acerto ali com a Roma, mas são jogadores que o Flamengo tem interesse e pretende apresentar os jogadores ainda antes da volta das atividades em 2024. O Felipe Luiz se aposenta, né? Sai, o Rodrigo Caio sai, vai chegando, o Flamengo vai se ajeitando. Só que quando a gente botou a conta aqui, professor, 1 bilhão, né? De 2019 pra cá, foi. A gente esqueceu também das vendas, né? Venda do Vinícius Júnior, venda do Renier, né? Renier, Lázaro, João Gomes, né? Até o Muniz, Rodrigo Muniz, tá jogando futebol inglês. O Flamengo, a gente falou 1 bilhão de reais aí de 2019, o Gerson comprado 2 vezes,
Mas esquecemos de falar também as vendas. E as vendas são em euros, né? Tem ali Paquetá. Paquetá também. Vinícius Júnior. Tem, já falei. Ah, você falou. Então, quer dizer, a gente só botou, a conta só foi feita do que gastou. Tem a venda do Gerson também. É verdade, comprou 2 vezes, mas vendeu uma vez. Vendeu uma vez também o Gerson. E não vendeu barato. Né? Teve essas rescisões aí que giram em torno de quase 40 milhões, mas fatura. Né? Tem torcida para isso. Se perde às vezes, como foi a temporada horrível. Né? O Campeonato Carioca, você disputa um campeonato, você ganha 3 títulos em um campeonato. Você é campeão carioca, você é campeão da Copa Rio, da Taça Guanabara e campeão carioca. Até nisso o Flamengo não ganhou. Perdeu feio pro Flamengo. E vem com tudo, contratou um treinador, estava na seleção. Né? A temporada promete muito, eu quero ver esse Flamengo, eu quero ver como vai ser o Tite. Quero ver a posição do Gabigol, do Bruno Henrique. Eu tô torcendo para... Deixa o pessoal comer, todo mundo onde comeu a comida do Papai Noel, vem aí o Ano Novo. O Ano Novo é aquela festa, pessoal. 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, eba, feliz ano novo pra todo mundo. Quando dá 00:15, tá todo mundo dormindo. E já começou o ano. Aí 3 dias depois, fica aquele negócio, todo mundo de branco esperando. Vamos lá, contagem regressiva, 10, 9, 8. Uma vez eu fui passar o ano novo com a minha família, fui lá pra Disney. Fiquei mamado sozinho, todo mundo me deu os parabéns, foi todo mundo dormir. 00:15, eu sozinho, digo, me traz do Brasil pra cá.